Fala pessoal, tudo bem aí? Professor Maurício aqui novamente para resolver mais um exercício aí para você que está estudando, né? Se preparando para o ENAD, tá bom? Vamos direto aqui à questão de hoje. Então, essa questão aqui foi retirada do ENAD 2017, tá? Uma prova da engenharia mecânica, e aborda aqui os conceitos de seleção de materiais, né? Então, tem esse gráfico que daqui a pouco eu aumento ele para a gente enxergar melhor, mas é um mapa de seleção de material do professor Ashby, né? Então, a grande referência mundial aí, né? E que propôs esses mapas de seleção. Tá bom? Então vamos aqui ao nosso enunciado. O exercício aqui é a questão 23, tá? E ela fala assim, ó: durante o processo de projeto de um produto industrial, a escolha do tipo de material para um componente é geralmente realizada na fase de projeto preliminar. Nessa escolha, são considerados requisitos de projeto que implicam a realização da função do componente. Na figura a seguir, estão representados dois principais requisitos de projeto utilizados na escolha de material para a fabricação de um componente, né? São eles: a densidade do material, dada nessa unidade aqui, ó, quilos por metro cúbico, e o módulo de Young, conhecido ou mais conhecido como módulo de elasticidade, cuja unidade é gigapascal, tá? Para o projeto em pauta, os valores a serem adotados para essas variáveis estão respectivamente entre 500 e 1000 quilos por metro cúbico, essa é a densidade, a faixa de densidade permitida aqui para esse projeto, e 2 gigapascal de modo de elasticidade, ou seja, no máximo 2 gigapascal vai ser o modo de elasticidade permitido, tá? Então, eu destaco aqui, friso aqui, é uma informação importantíssima, né? Esses valores, tá? Então, vamos aqui para a próxima tela, aumentar esse gráfico e localizar essas propriedades nesse gráfico aqui, tá? Então, deixei aqui, ó, para a gente não esquecer os valores, né? De 500 a 1000 e o gigapascal aqui, 2 gigapascal é o modo de elasticidade. Veja, modo de elasticidade é esse eixo na vertical, densidade é o eixo na horizontal, e esses balões que aparecem aqui, né, representam todos os materiais de um determinado grupo, né? Por exemplo, esse verde aqui é o grupo dos materiais derivados da madeira, ou derivados da madeira, né? Esse grupo aqui, ó, é polímeros, tá? Esse grupo aqui, ó, vem metais e suas ligas. Esse grupo aqui alaranjado, materiais cerâmicos. Tá? Então, ele engloba aí esses materiais dentro desses balões para facilitar aí a nossa seleção. Tá? Eu vou puxar esses valores que ele comentou para a gente restringir o grupo de material que a gente vai ter que analisar. Tá? Então, ele falou lá da densidade de 500, eu puxo aqui essa linha vertical, né? Então, veja, cuidado da escala aqui, ó, 300, 400, 500, tá? Então, puxei essa linha vertical. A outra linha vertical que eu vou puxar é aqui em 1000 para restringir a faixa de densidade, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 1000 é a densidade, e ele comentou que o modo de elasticidade é no máximo 2 gigapascal. Então vai ser uma linha horizontal a partir desse eixo vertical, que é 1. Então aqui, ó, onde está a bolinha, eu traço essa linha aqui, né, igual a 2. Então o espaço aqui, ó, os materiais dentro desse envelope, ou seja, dentro dessa região, são os materiais que eu posso utilizar nessa seleção que ele me passou, tá bom? Então, olha só, vou aumentar aqui, né? Então, esse quadradinho, esse retângulo, ele pega esse material verde, que é o grupo das madeiras, e pega um pedacinho aqui desse material aqui meio avermelhado, que é os polímeros, tá? Então, eu posso escolher aqui entre madeira e polímero. Aí vamos supor, né? Eu vou terminar de ler aqui o exercício com vocês. Vamos supor que apareça um outro grupo de material lá nas alternativas, eu já até abandono, porque eu sei que eu vou ter que escolher entre a madeira e o polímero, né? Para respeitar isso aqui que ele pediu, tá bom? Então, vamos dar continuidade à leitura aqui do exercício. Então, o exercício ele continua assim, ó: considerando que o componente deverá possuir boa resistência à corrosão e realizar sua função exposto a um ambiente aqui, ó, em que a umidade relativa estará constantemente próxima de 100%, ou seja, umidade alta, tá bom? Então, praticamente aí está dentro da água, né? Imagine assim, os componentes
estão, né, dentro dessa umidade aqui de 100%, tá? Conclui-se com base na figura apresentada que o material mais adequado para a realização da função do componente encontra-se no campo desses materiais ali da lista aqui, tá? Então, só destacando aqui novamente, boa resistência à corrosão, tá? Então, entre o polímero e a madeira, né? E ele quer aqui que o material, né, trabalhe aí, né, tenha um bom desempenho, trabalhando aí praticamente dentro da água, tá? Ou seja, 100% de umidade. Turma, né? Claro, ele vai tentar aqui puxar a gente para um outro lado, mas se você pensar, né? Tem algum exemplo que não é muito legal, né? De falar, então se a gente pensar aí na poluição ambiental, né? Quando você vê esse pessoal recolhendo lixo, né, digamos assim, dos mares, do oceano, da praia, alguma coisa do tipo, né, normalmente sai uma garrafinha plástica, né, ou seja, um material polimérico praticamente inteiro, né, estava lá naquela água, ficou bastante tempo e ele está lá praticamente inteiro. Ele consegue sobreviver por muito tempo aí dentro de uma umidade, tá? Se você pegar madeiras, normalmente ela vem lá esfarelada, né? Vem os pedaços, ou seja, ela não tem resistência à umidade, tá? Então, para eu analisar de uma maneira rápida, né? Um detalhe, eu escolho aqui polímero ou madeira para ter resistência a essa umidade, tá? Eu descarto a madeira, eu vou direto aqui, né, nos itens que tem polímeros, tá bom? Então, ó, essa aqui, ó, item B tem madeira, eu vou riscar, nem vou olhar. Essa item C tem madeira, não vou olhar. Item E tem madeira, eu nem vou olhar. Eu vou ficar entre o item A, que fala de polímero, e o item D, que fala de polímero também, tá? Então, a ideia no ENAD é essa, você vai dar uma eliminada antes naquilo que não faz sentido nenhum, né? Sobra duas, três para você analisar, e aí você dá mais uma pensada, né? E aí a grande chance de acertar a questão, tá bom? Então, no item A, o que ele fala? Que vai escolher o polímero, cuja resistência à umidade e ao desgaste corrosivo é bem superior à madeira, né? Uma afirmação coerente. Vamos ver a outra aqui, ó. Ele vai escolher o polímero, que apesar de apresentar menos resistência ao desgaste corrosivo que as madeiras, são mais resistentes à umidade, tá? Turma, se vocês tiverem a oportunidade de pegar o livro do Ashby aí, de seleção de material, né, ou até mesmo acessar um software, né, que é o CS, né, o Granta Design aí, Edupac, agora está associado à marca ANSYS, tá? Então você pegar esse Edupac associado à marca ANSYS, né, vai ter esses diagramas aqui do Ashby. Se você montar lá uma análise qualitativa, né, de umidade, resistência à corrosão, vocês vão perceber que os polímeros têm, né, essas duas propriedades muito maior do que a madeira, tá? Então o polímero resiste mais à umidade, ele vai resistir mais à corrosão, né, do que as madeiras. É claro, né? Essa questão ela está muito aberta, né? Eu falar que o polímero é mais resistente à corrosão, né? Ele precisa me falar qual que é o meio, né? De repente eu vou colocar um polímero dentro de um meio químico lá que vai dissolver na hora, né? O polímero. Aí fala, pô, o Maurício falou que, né, o polímero é mais resistente, tá? Então, claro, essa questão está mais aberta, é linhas gerais, tá? Então, em linhas gerais, se você pegar um meio aqui, né, soft, digamos assim, né, um meio corrosivo que não agrida muito, tá? Comparar madeira com polímero, o polímero tem um desempenho maior. Tá? Então, a questão aqui, o item que faz mais coerência aqui para a gente, tá? É o item A, ou seja, eu escolho o polímero para esta aplicação. Por quê? Porque ele tem uma resistência à umidade maior do que a madeira e ele tem uma resistência ao desgaste corrosivo também superior à madeira. Tá bom? Então, esse aí foi o exercício de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Até mais aí.